seja moralmente uma conduta antiética ou imoral ou criminosa, e a externa, que é a aplicação de multas de trânsito e ambientais. Você violou, avançou o sinal vermelho, multa. Falou no celular, e hoje a multa está caríssima, né? Falou no celular, mais de R$500, não é isso? Não é isso? Quanto é? É isso, né? Você andou sem carteira de motorista, multa. Falou no celular, multa. Avançou o sinal vermelho, multa. Estacionou em fila dupla, multa. Subiu a calçada, multa. Carro em péssimas condições, multa. São controles externos, né? Você tem uma empresa, essa empresa está poluindo o rio, multa ambiental. São formas de controle social, tá? Então eu coloquei aqui porque é importante ver que eu também tenho controle positivo. Eu tenho negativo e tenho positivo. Se você faz a coisa certa, o Estado tem como te estimular também, né? Você paga o IPTU antecipado, tem um desconto. É isso? Prevenção primária, secundária e terciária. Para terminar a nossa aula de hoje. Vamos ver aqui. Eu já estou olhando aqui, são 5h60. Vamos terminar logo essa aula. Prevenção primária, secundária e terciária. Vamos lá. O que é a prevenção primária, secundária e terciária? Nós falamos na primeira aula, demos uma pincelada na segunda, e nessa terceira aula vamos novamente dar uma explicação mais completa do que é isso. Primeiro, eu tenho que fazer essa distinção para me basear no seguinte: na maior ou menor relevância etiológica dos respectivos programas, nos destinatários aos quais se dirigem, nos instrumentos e mecanismos que utilizam nos seus âmbitos e fins perseguidos. Como o nosso objetivo aqui é diagnosticar o problema do crime e dar sugestões para resolver o problema, eu tenho que mostrar para vocês que a prevenção primária, a secundária e a terciária são formas de eu tentar impedir a prática de crime, o aumento da criminalidade. Vamos falar da prevenção primária. O que é a prevenção primária? Os programas de prevenção primária orientam-se às mesmas causas, à raiz do conflito criminal, para neutralizá-lo antes que o problema se manifeste. Prevenção primária é atuar antes que o problema se manifeste. E a pergunta é, professor Franklin, como atuar antes que o problema se manifeste? Gerando um estado de bem-estar social, garantindo ao cidadão todos os direitos e garantias fundamentais que ele tem na sua Constituição. Bom, tratam, pois, de criar os pressupostos necessários ou de resolver situações de carências criminógenas, procurando uma socialização proveitosa de acordo com os objetivos sociais. Quando eu falo identificar e solucionar problema de carência, chega no local onde não tem saneamento básico, faz o saneamento básico. Chega no local onde as casas estão deterioradas, se constroem casas populares. Chega no local onde a população está com alto grau de desemprego, dá emprego. A própria obra pública já dizia Júlio César, na época romana, de que quando havia carência de empregos em Roma, ele então inventava construir vias, pontes e coliseus, etc. Então, resolver as situações de carência. O que falta para aquela população? É asfalto que eles querem? É emprego que eles querem? É um hospital que eles precisam? É uma escola boa para aquelas crianças?
Isso é resolver o problema da carência, procurando uma socialização proveitosa. Você não pode conseguir uma socialização proveitosa quando você dá uma escola de péssima qualidade, quando a população vai no posto de saúde e não tem medicamento, quando a mulher quer ter a criança e não ter condições mínimas de fazer o parto. Você não pode falar em socialização proveitosa, tá? Educação e socialização, casa, que é habitação, trabalho, condições de uma remuneração digna, bem-estar social e qualidade de vida. Olha o que estamos falando aqui. Professor, mas o senhor está sendo muito utópico? Não, eu estou sendo realista no sentido de dizer aos senhores que o Estado brasileiro, o Estado, qualquer um Estado, só terá condições de vencer o problema da criminalidade quando levar esse bem-estar social. Educação, saúde, casa, trabalho, bem-estar social e qualidade de vida são os âmbitos essenciais para uma prevenção primária, que opera sempre ao longo e médio prazos e se dirige a todos os cidadãos. Professor, com isso tudo, eu não tenho garantia de que a criminalidade vai ser 0%. Mas eu posso assegurar a vocês que pela experiência empírica da criminologia, eu com certeza absoluta vou reduzir muito os nossos índices de criminalidade, ok? Bom, as exigências de prevenção primária correspondem a estratégias de política cultural, econômica e social. Então eu tenho que levar a cultura, eu tenho que levar uma situação econômica e social privilegiada. Eu não posso querer que a população se resigne com uma situação de depressão econômica, de crise econômica, de mal-estar social, tá? Cujo objetivo último é dotar os cidadãos de capacidade social para superar de forma produtiva eventuais conflitos. Então veja, o Estado não tem que se omiscuir na vida individual de cada um. Não sou a favor. O cidadão deve procurar se virar, mas o Estado tem a obrigação de dar condições para que o cidadão chegue aos seus objetivos, realize o seu sonho, tá? Dele e de sua família. Tá, professor, e aí, não resolvendo a prevenção primária, o Estado então tem que se valer da prevenção secundária, não é isso? Mas o que é a prevenção secundária? Atua mais tarde em termos etiológicos, né? Da origem do problema. Quando não, nem onde, né? Não quando, mas nem onde o conflito criminal se produz ou é gerado, senão quando e onde se manifesta ou se exterioriza. Então você não deu casa, você não deu saúde, você não deu educação, você não gerou um estado de bem-estar social. A economia está em crise. Existe toda uma reclamação social, escândalo de desvio da maior estatal brasileira, escândalo no Congresso Nacional, inflação alta, juros altos, combustíveis com preço alto, alimentação com preço alto, moradia, luz com preço astronômico. Você vai querer o quê? Vou então usar a prevenção secundária. Opera a curto e médio prazo e se orienta seletivamente a concretos e particulares setores da sociedade. Aqueles grupos e subgrupos que ostentam maior risco de padecer ou protagonizar o problema criminal. E aí começa a reprimir as periferias. Vai lá no Guamá, se aproveita de uma situação em que mataram um policial, mata 10 pessoas do Guamá.
para o objetivo de impor terror àquela população. Necessariamente eu posso ter 10 pessoas culpadas ou 10 pessoas inocentes, ou ter 1 ou 2 culpadas e 8 inocentes que você matou desnecessariamente. Mas aí, esses grupos e subgrupos, que são aqueles grupos hostilizados, os skinheads, os hooligans, o pessoal da periferia, né? É que são as vítimas desse sistema. E aí, a prevenção secundária conexa com a polícia legislativa penal, assim como com a ação policial fortemente polarizada pelos interesses de prevenção geral. Então, aí é o combate da polícia. Tu não consegues gerar o bem-estar social, dar àquelas populações, garantir os direitos fundamentais, casa, comida, educação, etc. Então, vamos reprimir. Se aquela população desobedecer, vou reprimir através da polícia, através de ações do Ministério Público. Processo e julga aquelas pessoas, leva elas à barra dos tribunais, coloca elas na cadeia, porque é assim que eu vou resolver o problema da criminalidade. Como a gente sabe agora, estudando criminologia, que o primeiro passo para resolver o problema da criminalidade é a prevenção primária. E eu só uso a prevenção secundária quando falha a primária. Eu só vou reprimir, prender, processar, punir, condenar, impor penas, sanções penais, se falhar a prevenção primária. Programas de prevenção policial, de controle dos meios de comunicação, e aí nos estados totalitários se controla a imprensa, né? A imprensa não pode falar quanto é que está de inflação, a imprensa não pode divulgar os escândalos de corrupção, a imprensa não pode falar sobre o que os deputados e senadores estão fazendo, né? De ordenação urbana e utilização de desenho arquitetônico como instrumento de autoproteção. A ordenação urbana se dá da seguinte forma. Nós vamos falar isso quando nós falarmos da escola de Chicago. Reparem que normalmente a população de baixa renda vai para a periferia das cidades. E na periferia das cidades, justamente porque eles não têm condição de vir para o centro, porque os imóveis no centro são mais caros. E isso acontece, gente, em todos os lugares. No Rio de Janeiro, eles vão para cima do morro. Em cidades como Belém e Manaus, eles vão para a periferia, onde estão em palafitas perto do rio. E aí eu vou fazer, então, uma ordenação urbana. Uma ordenação urbana é uma tentativa do Estado, levando, por exemplo, pavimentação asfáltica ou tratamento de esgoto, é uma tentativa do Estado de levar um pouquinho dessa prevenção primária. De desenho arquitetônico como instrumento de autoproteção, desenvolvidos em bairros de classes menos favorecidas, são exemplos de prevenção secundária. Já a prevenção terciária, quando falhou a prevenção primária, a prevenção secundária, nós vamos então para a prevenção terciária, que tem um destinatário perfeitamente identificável, é o recluso. Tudo mais falhou. Você não preveniu o crime, o criminoso já praticou o crime, eu já coloquei a polícia atrás dele, o Ministério Público já o processou, ele já foi condenado por um juiz, já está na cadeia, um recluso. População presa, o condenado, e é um objetivo certo aqui evitar a reincidência. Claro, o Estado tem interesse que a pessoa reincida na prática delituosa? Não. Mas o Estado falha nessa ressocialização. Então, das 3 modalidades de prevenção, é a que possui o mais acentuado caráter punitivo. São os programas reabilitadores, ressocializadores, né? Que está ali entre aspas, porque não ressocializam na maioria dos casos, né? Nos quais se
concretiza etiológica, cronológica, espacialmente distante das raízes últimas do problema criminal. Por que ele está longe do problema criminal? Porque o problema criminal, gente, não se resolve com prisão. E quando você chega a uma ressocialização, você esquece que se você tivesse trabalhado na prevenção, você teria resolvido com uma possibilidade de resolução maior do que com a política de ressocialização. Operam no próprio âmbito penitenciário, porque a pessoa já está presa, a plena determinação e seletividade da população destinatária de tais programas. E aí eu tenho o exame criminológico, eu vou separar aqueles criminosos graves para um lado, os médios para um outro, os menos graves para outro. Assim como os elevados índices de reincidência, justamente porque o sistema não ressocializa, não compensam o déficit etiológico da prevenção terciária. Só existe uma superlotação dessa função de prevenção terciária porque falhou a prevenção primária e a secundária. Suas insuperáveis carências, pois trata-se de uma intervenção tardia depois do cometimento do delito, e é tardio, porque o certo é você prevenir antes que a pessoa pratique o delito, parcial só no condenado, porque só ele está sendo objeto daquela ressocialização, quando se você trabalhasse a nível sociológico, dando condições para que ele tivesse uma vida digna, talvez ele não chegasse até aqui. E insuficientemente, porque não neutraliza os canais do problema criminal. Até agrava, porque o criminoso vai para a cadeia, tem contato com outros que são da escola do crime, ele volta mais revoltado, mais descolado na prática criminosa. Acabamos. Criminologia, parte introdutória. Tudo que você queria saber de criminologia e nunca teve coragem de perguntar. Vamos continuar na próxima aula com as escolas, né? Um assunto muito importante. Então eu pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.